Terça-feira complicada para o paulistano que enfrentou a greve no transporte público na capital. Neste momento, o helicóptero da Rede TV sobrevoa a Marginal Pinheiros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a capital, no momento, apresenta mais de 700 quilômetros de trânsito. A gente vê que tem uma parte do fluxo, né, Mauro, que vai bem, mas logo em frente para, né, com todas essas... As luzes vermelhas, né, a pista que está do lado direito, é o pessoal que está indo para a zona sul de São Paulo, região de Interlagos, e os carros que estão à sua esquerda aí na tela, com as luzes amarelas, são os carros que estão indo em direção à Zona Oeste, em direção a Osasco, em direção à marginal do Rio Tietê. O helicóptero da Rede TV está sobrevoando a Zona Oeste de São Paulo, mais ou menos a região de Pinheiros, região do Itaim Bibi também. Esse trânsito neste ponto da marginal costuma ser complicado. Hoje parece um pouco mais complicado do que num dia normal de semana para esse horário aqui em São Paulo. Até porque se a gente somar, né, Mauro, as pessoas que dependem de trens e metrô que usam todos os dias são quase 5 milhões de paulistanos. Obviamente que muitos desses números se sobrepõem, porque passageiros podem usar tanto o metrô quanto os trens. Mais ônibus foram colocados nas ruas, o que acrescenta também ao trânsito, rodízio liberado, mais carros nas ruas e, obviamente, as avenidas não dão conta, as vias não dão conta de escoar todos esses passageiros e trabalhadores no dia a dia. Ao mesmo tempo, teve gente que acabou ficando em casa, porque aulas foram canceladas no sistema público, consultas médicas canceladas também. A gente vai contar tudo isso ao longo dessa edição do Rede TV News. E os sindicatos dos metroviários e ferroviários estão nessa greve unificada desde a 0 hora dessa terça-feira. Essa paralisação, em conjunto também com os servidores da Sabesp, é um protesto contra o plano de privatização das empresas pelo governo do estado de São Paulo. E a repórter Estela Freitas está agora no terminal da Barra Funda e traz outras informações para a gente. Boa noite, Estela. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Mauro, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a greve segue por aqui, viu? Inclusive, a gente está bem ao lado aqui do acesso para o metrô, aqui na estação Barra Funda. A gente vê que os portões estão fechados nesse momento e a circulação de pessoas é por conta que aqui também é um terminal rodoviário, né? Então, são pessoas que vieram pegar ônibus, além do acesso à linha Rubi da CPTM, né? Tem uma entrada mais ali atrás e essa linha, ela está operando parcialmente, assim como a Diamante, que é da Via Mobilidade, que não entrou para essa greve, né? Eu vou atualizar aqui para vocês como é que estão todas as linhas nesse momento. Então, primeiro falando de metrô, as linhas azul, verde, vermelha e prata estão completamente fechadas, funcionando nesse momento somente a amarela e a lilás. Falando de CPTM, as linhas turquesa, safira e jade estão completamente fechadas e as linhas coral e rubi operam parcialmente. Agora, no período da tarde, a linha 8 Esmeralda, que é da Via Mobilidade, que não entrou para essa paralisação, sofreu uma pane no sistema elétrico, tendo também que começar a operar parcialmente, ou seja, causando mais transtornos aí para os passageiros. Por conta disso, foram acionados os ônibus da Operação Paese para dar conta aí dessa demanda, inclusive porque tiveram passageiros que tiveram que descer dos vagões ali por conta dessa pane no sistema elétrico. Já a Secretaria de Comunicação do governo afirmou que a energia foi restabelecida e os primeiros trens voltaram a funcionar. E falando também sobre a volta para casa, né? A partir das 4 horas da tarde, a Prefeitura começou uma operação especial no sistema de ônibus sentido bairro. Também a SP Trans manteve 100% da frota nas ruas e adicionou aí um reforço de 200 ônibus para o horário de pico, assim como foi feito nas primeiras horas do dia. Falando nisso, o repórter Giovanni César acompanhou esse dia de greve aí, porque teve sim muitos transtornos para quem não conseguiu alternativas de transporte. E a gente vai acompanhar agora. O paulistano, que já convive com um trânsito complicado, hoje teve de encarar quase 600 quilômetros de congestionamento. Não teve operador suficiente e os trens da CPTM não saíram do lugar em vários pontos da Grande São Paulo, como em Franco da Rocha. No metrô Tucuruvi, na zona norte da cidade, portões fechados e povo na rua. No Jabaquara, na zona sul, piquete de grevistas na porta da estação. A enfermeira Silvia vai voltar para casa. Estou avisando a chefia que não tem metrô, que infelizmente não vou conseguir chegar. E eu venho de Santos para cá. Tá complicado. Vou ter que ir embora.
O Wellington pega 2 trens para ir ao trabalho. Com a greve, foi vencido pela falta de transporte. Já o chefe... Logo eu me virar. Tem que chegar no trabalho, mas não vou para casa, né? O metrô não está funcionando. O Felipe teve que gastar ainda mais para chegar ao hospital. Então, com a greve, eu peguei um ônibus para cá e daqui eu vou pegar um Uber até a minha empresa. Desde a 0 hora de hoje, os usuários conviveram com esse contraste. Uma parte funcionando e a outra não. A greve afetou 9 linhas da CPTM e do metrô. Aqui na Barra Funda, os portões da linha 3 vermelha do metrô estão fechados. Já desse outro lado aqui, por onde passam os trens da CPTM, das linhas 7, 8 e 10, os portões estão fechados e tudo funciona normalmente. A paralisação dos metroviários e ferroviários foi organizada em conjunto com servidores da Sabesp e tem como objetivo protestar contra o plano de privatização das empresas pelo governo do estado de São Paulo. A gente viu as privatizações das linhas da CPTM, que agora dão muito mais falhas. A gente viu o exemplo no Rio de Janeiro da empresa de água deles, que foi privatizada e a conta aumentou 34%, ou do metrô de Belo Horizonte, que agora tem a tarifa mais cara do país. Então a gente entende que para quem usa também é ruim. Nós achamos um absurdo que esses planos de privatização sejam desenvolvidos sem um debate com a sociedade. Nós estamos exigindo a realização de um plebiscito oficial para que as pessoas que utilizam o transporte e que utilizam os serviços de água e saneamento possam opinar sobre a privatização dessas 3 empresas públicas. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que a concessão ou privatização das empresas é um estudo muito inicial ainda e garantiu que a consulta à população faz parte do processo. É um estudo que está muito no início. E esse estudo tem que ser levado para a sociedade quando tiver concluído. Quando a gente tiver os resultados, a gente vai apresentar para a sociedade, marcar as audiências públicas, como tem sido em todo o processo de desestatização. O Tribunal Regional do Trabalho determinou a manutenção dos serviços de transporte em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos. Mas a paralisação foi mantida em boa parte. O rodízio de veículos foi suspenso pela Prefeitura. Voltamos de novo, com imagens ao vivo da capital paulista, agora à noite. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu, nessa tarde, manter os sindicatos metroviários e dos engenheiros a obrigatoriedade de manutenção de 100% dos serviços no horário de pico e 80% nos demais horários, nas 4 linhas operadas pelo metrô. Obviamente, vocês viram que isso não aconteceu, essa decisão da Justiça foi desrespeitada durante o dia, o que provocou todo esse caos. O TRT também ampliou o valor da multa em caso de descumprimento para o valor de R$2 milhões a cada uma das entidades sindicais envolvidas. A decisão foi amparada pelo não cumprimento a liminar do TRT. E olha, neste momento, enquanto falamos aqui, está em curso uma assembleia dos sindicatos para saber se essa paralisação será ou não estendida. E tem o viés político, né, Mauro? Tem um viés político, porque como a gente sabe que essa decisão, essa discussão sobre privatização do transporte sobre trilhos em São Paulo, isso é coisa que, se acontecer, é lá para 2025. Só que no meio temos uma eleição municipal no ano que vem. E os agentes, ali, digamos que os principais personagens dessa eleição municipal de São Paulo estão envolvidos aqui nessa discussão sobre a privatização. A gente tem, de um lado, a esquerda, que vai ser representada pelo Guilherme Boulos, a gente tem do outro lado o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas. Provavelmente vão ser os 2 principais competidores aí dessa eleição municipal. Um lado contra privatizações, o outro lado a favor das privatizações. Quer dizer, a gente tem um pano de fundo político nessa discussão aí que já antecipa a eleição municipal do ano que vem. E só para concluir, o governador Tarcísio de Freitas disse que os estudos para a concessão das linhas de transporte ainda são muito incipientes. Obviamente, já tem algumas que são concedidas à iniciativa privada da CPTM e do metrô. Agora, para a Sabesp, o estudo de fato está mais avançado. Ele alega também que fazia parte da sua plataforma eleitoral e ele foi legitimamente eleito, escolhido pela maior parte dos cidadãos paulistas, nas urnas. Mas vamos ver como fica. Então, a qualquer momento voltamos com atualizações, principalmente sobre a conclusão dessa Assembleia dos Sindicatos. A greve se encerra hoje à meia-noite ou continuará amanhã?
E olha, aconteceu uma outra greve em São Paulo hoje. Funcionários de empresas terceirizadas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entraram em greve contra a proibição do uso de celulares. Os trabalhadores terceirizados saíram em passeata por diversos terminais do aeroporto de Guarulhos. Eles são contra a proibição do uso de celulares no terminal de cargas, estabelecida em portaria da Receita Federal. Os colaboradores dizem que foram obrigados a assinar um documento sobre a restrição, apesar de não concordarem. A medida foi tomada depois que uma quadrilha formada por alguns funcionários terceirizados trocou as etiquetas das malas de 2 passageiras e colocou em bagagens carregadas com cocaína. As brasileiras ficaram presas na Alemanha por 38 dias. A mudança entra em vigor no mês que vem. Os trabalhadores disseram que precisam dos aparelhos durante o horário do expediente para se comunicar com familiares, mães, pais e filhos pequenos. Em nota, a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos afirmou que, devido à paralisação, foi iniciada uma operação conforme protocolo pré-definido. Alunos da Universidade de Campinas fizeram um ato hoje de manhã em apoio às greves realizadas em São Paulo. Eles protestaram contra a privatização de órgãos estaduais e a precarização das instituições públicas de ensino. Em meio ao protesto, houve confusão. Um aluno acusou um professor de tentar esfaqueá-lo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um momento da confusão, quando 2 homens, que seriam um aluno e um professor, começam a brigar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o professor chegou na unidade para dar aula, quando foi impedido por um grupo de alunos. Ele foi derrubado no chão e usou um spray de pimenta e uma faca para se defender. Já o aluno afirma que foi agredido. Os 2 foram levados à delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal e incitação ao crime. Eles assinaram um termo e foram liberados. Em nota, a reitoria da Unicamp disse que repudia os atos de violência praticados no campus e que a conduta do docente será averiguada. No Rio de Janeiro, as polícias civil e militar realizaram uma operação contra criminosos que teriam migrado do Complexo da Maré, na Zona Norte, para comunidades da região central. Os moradores das comunidades do São Carlos e do Morro da Mineira, na região central do Rio, acordaram com o helicóptero da polícia. A operação contou com agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE, para prender criminosos que fugiram do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Na semana passada, a polícia divulgou uma investigação revelando que traficantes fortemente armados fazem treinamento de guerrilha dentro do maior conjunto de favelas da cidade. Mais de 1.000 suspeitos foram identificados e estão sendo monitorados. A polícia descobriu, com base em informações de inteligência, que os criminosos do Complexo da Maré começaram a se movimentar na noite de ontem. A suspeita é de que eles tenham vindo para 2 comunidades aqui da região central, São Carlos e Mineira. Na ação de hoje, houve confronto e 2 suspeitos morreram. Com eles, os agentes apreenderam uma metralhadora, pistolas, rádios transmissores, drogas, carregadores e munições. Ontem, o governador do Rio, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniram em Brasília para discutir o reforço no enfrentamento ao crime organizado. O governo federal vai disponibilizar 247 milhões de reais, 95 milhões para a construção de presídios de segurança máxima. Na próxima semana, cerca de 300 agentes da Força Nacional vão dar apoio às operações. Eu acho que esse é o caminho para a gente fazer um trabalho que dê resultado. Que dê resultado, sobretudo na questão da investigação, e que a gente possa ter resultados realmente de libertar a população desse jugo aí do tráfico, e que a gente possa, a partir da Maré, ter outros trabalhos também para melhorar
de uma vez por todas a segurança pública do Rio de Janeiro. Esta não é a primeira vez que forças federais atuam na capital fluminense. Entre 2014 e 2015, o Exército e a Marinha ocuparam a Maré, na tentativa de devolver o controle ao Estado. Mas a unidade de polícia pacificadora nunca chegou a ser instalada. Em 2016, a Força Nacional reforçou a segurança na cidade, que sediava a Olimpíada. E em 2018, o governo federal fez uma intervenção na segurança pública, que vivia uma grave crise. Os suspeitos pelo assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira vão à júri popular. Na decisão, a Justiça Federal também manteve a prisão dos 3 suspeitos. Amarildo da Costa, Osineide Oliveira e Jefferson Lima são acusados de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Eles estão detidos em presídios federais no Paraná e no Mato Grosso. Dom Phillips e Bruno Pereira foram assassinados em junho do ano passado na região do Vale do Javari, no Amazonas. Ainda não há data marcada para o júri. A defesa dos réus diz que vai recorrer. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu hoje com ministros para tratar da seca que atinge o Amazonas. A gente vai a Brasília agora falar com a repórter Maria Ferreira, que tem as informações para a gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. Olha, uma comitiva sai amanhã, bem cedinho aqui de Brasília, 6h30 da manhã. Eles vão para Manaus. A Alckmin vai acompanhado dos ministros de Minas e Energia, dos povos indígenas, também de portos e aeroportos, do meio ambiente, da defesa e do desenvolvimento regional. Eles devem chegar na capital do Amazonas por volta de 8h30 da manhã, horário local, que é uma hora a menos que em Brasília. Eles devem sobrevoar as áreas mais afetadas, depois eles vão se reunir com o governador, prefeitos, parlamentares e também a sociedade civil. Depois dessa reunião que aconteceu hoje aqui no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin anunciou que o governo vai liberar 138 milhões de reais para obras de dragagem, que são uma espécie de desobstrução das áreas. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente. O Ministério dos Transportes, o DENIT e o Ministério de Portos e Aeroportos já amanhã assina para a dragagem no rio Solimões, entre Benjamin Constant e Tabatinga. São 8 quilômetros, 38 milhões de reais. A draga já está lá e começa amanhã a dragagem. A outra deve começar de 15 a 20 dias, é no rio Madeira, na sua chegada ao Amazonas, na foz do rio Madeira com o rio Amazonas. São 100 milhões de reais, uma obra maior, são 12 quilômetros, que vai também ajudar a questão da navegação no rio Madeira. E olha, o governo federal também prevê a antecipação de alguns benefícios, como, por exemplo, o BPC, benefício de prestação continuada, e também o Bolsa Família para aqueles municípios que decretarem estado de emergência. Eu lembro que já são 58 municípios amazonenses que decretaram estado de emergência, onde vivem 500 mil de pessoas. E também, no último sábado, um deslizamento na cidade de Beruri, que fica a 170 quilômetros de Manaus, deixou 2 pessoas mortas e 3 pessoas continuam desaparecidas. Segundo a Prefeitura de Beruri, esse desastre natural, conhecido como terras caídas, deixou 40 casas soterradas e 300 pessoas desabrigadas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. Hoje completa um mês que o Vale do Taquari foi devastado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O ciclone extratropical devastou cidades. 50 pessoas morreram e 8 continuam desaparecidas. Com Deus, cada vez que você vier buscar. Nós só saímos com o senhor junto. Não, eu não posso. Um mês e vários sentimentos. Um mês e várias perdas. A maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul mobilizou os gaúchos como nunca antes. Quem tinha pouco, ajudou quem perdeu tudo. Quem não tinha nada, ofereceu um ombro. É muito triste. A água pela cintura,
Agora a correnteza do rio está descendo mais, está ficando cada vez pior. Perdi tudo. Mercadoria, casa, salão móveis. 50 vidas foram perdidas, com rotinas, desafios e até mesmo problemas diários, como todos nós. Seres humanos vencidos pela água ou pela exaustão de esperar um resgate. Muitos, com medo, não quiseram deixar suas casas. Essa casa está abandonada. A água foi tão forte que destruiu parte da estrutura. As paredes até suportaram, o teto não. Rotinas foram transformadas para sempre. A Andresa chora ao lembrar do dia 5 de setembro, quando os rios e arroios transbordaram. Uma das 8 pessoas que permanecem desaparecidas é a tia dela. Eu estou no surto psicológico porque eu não consigo acreditar que os meus tios e meus amigos se foram. A Andresa está morando em um abrigo enquanto tenta se reestruturar. A cidade de Mussum, onde vive, concentra o maior número de mortos até o momento. Eu só choro, porque a minha mãe não consegue chorar. Uns choram, uns não choram, porque a nossa vida se foi, acabou. Porque tu não tem mais expectativa de vida. São mais de 350 mil pessoas afetadas em todo o estado. Casas temporárias foram montadas para abrigar as vítimas. O trabalho é árduo e não deve ser concluído em meses, tampouco em anos. Os bens materiais até podem ser recuperados ou reconquistados, mas as vidas, essas são únicas e insubstituíveis. Tragédia no Rio Grande do Sul. A gente aproveita que o Igor Silveira está aqui com a gente. Boa noite, Igor. Como é que fica o tempo amanhã em todo o país, a começar justamente pela região sul? Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha só, a quarta-feira começa com a formação de um ciclone extratropical em alto mar, que vai ser o responsável pela instabilidade, chuva e ventania em toda a região sul, como a gente vê aí no mapa, viu? Então, pode se preparar porque vai ter chuva aí nessas regiões. Então, mas não terá grandes transtornos, viu? O tempo vai ser quente, com máximas acima de 30 graus. Nessa tela aqui que a gente vê, Manaus, 38 graus, Cuiabá, 40 graus e São Paulo, a máxima pode chegar aos 30 graus. Chuva mesmo na região norte, só nessas áreas mais escuras aqui, mas é uma chuva fraca, isolada, e aí ela não resolve aí a situação das secas por lá, viu? No Nordeste, o tempo continua quente e seco e, olha, sem previsão de chuva. E isso deve durar até o final de semana, viu? Amanda, Mauro. Obrigado, Igor. Obrigada, Igor. A seguir, voltamos com as últimas informações sobre a greve de trens, metrô e Sabesp em São Paulo. Trânsito e fila nos terminais de ônibus. A gente faz uma rápida pausa, o Rede TV News volta já. Olha, voltamos com imagens ao vivo do trânsito em São Paulo. A gente segue acompanhando a greve dos trabalhadores dos trens, metrô e Sabesp. Essas são imagens do helicóptero da Rede TV. Você vê que o trânsito na capital paulista continua intenso. São 763 quilômetros de congestionamento. Olha, o sindicato dos metroviários não chegou a um acordo ainda sobre a continuidade ou não da greve em São Paulo. Já os sindicatos dos trens, né, que correspondem à CPTM e da Sabesp, já decidiram que voltarão ao trabalho amanhã. Então, amanhã a situação, segundo esses dois sindicatos, estará normalizada. Já o dos metroviários seguem reunidos em assembleia e em alguns minutos devem tomar essa decisão também. A paralisação em conjunto com os servidores da Sabesp é um protesto contra o plano de privatização das empresas pelo governo do estado de São Paulo. Lembrando que pararam as linhas tanto do metrô quanto da CPTM, as linhas que são estatais, né? Aquelas linhas que já foram concedidas à iniciativa privada funcionaram hoje. Uma delas, dos trens metropolitanos, chegou a apresentar uma falha hoje, o que complicou ainda mais a vida dos paulistas aqui na região metropolitana. Essa imagem que você vê agora é da Marginal Tietê, sentido Zona Leste, né? O trânsito segue muito intenso, você vê todas essas luzes vermelhas no fluxo contrário, o trânsito flui bem, mas, no entanto, no sentido Zona Leste ainda trânsito bastante complicado. Olha, quase 8 horas da noite o paulistano enfrenta dificuldades para chegar em casa depois de um longo dia de trabalho.
A CPI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro ouviu hoje o empresário bolsonarista Argino Bedin, conhecido como o pai da soja. Ele é suspeito de financiar a tentativa de golpe. Argino Bedin é sócio de pelo menos 9 empresas e teve as contas bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Protegido por um habeas corpus do ministro do STF, Dias Toffoli, o empresário exerceu o direito de ficar em silêncio. A relatora Elisiane Gama associou Argino ao financiamento dos ataques golpistas e destacou o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que cita os bloqueios de rodovias e o envio de comboios de caminhões para Brasília após as eleições. Nesse relatório da ABIN aponta 272 caminhões, né, que foram direcionados para cá, dos quais, dos 272 caminhões, 72 caminhões vieram da cidade de Sorriso. É em Sorriso, no Mato Grosso, onde ficam as fazendas do empresário. E dos 72 caminhões, 16 eram dele ou de parentes. Parlamentares da oposição saíram em defesa de Bedin. Te trazem para sentar no banco dos réus dessa CPMI só para tentar constranger o senhor e usar o senhor de exemplo para inúmeros outros empresários que sempre tentaram construir um Brasil melhor. O depoimento do general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Jair Bolsonaro, previsto para quinta, foi desmarcado. No lugar de Braga Neto, a CPMI vai ouvir o subtenente Beroaldo José de Freitas, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Vai ser a última oitiva antes da leitura do relatório da senadora Elisiane Gama, marcada para o dia 17. E uma nova decisão publicada hoje e que deve influenciar no parecer da relatora é a ordem do ministro do STF, Nunes Marques, para suspender as quebras dos sigilos telemático, telefônico, fiscal e bancário do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A CPMI havia aprovado essas medidas, mas agora está impedida de usar os dados. A comissão acionou a advocacia do Senado e vai recorrer da decisão do ministro. Ela anula por completo todo um processo de investigação que nós levamos aqui mês a fio. Aliás, de um ex-diretor, de uma das pessoas investigadas por esta comissão, que foi presa de uma forma posterior pela Polícia Federal. Penso que os presidentes das casas do Congresso Nacional, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, devem dialogar, ou talvez não dialogar, mas através de uma ADPF, estabelecer com clareza quais são os poderes da CPMI e quais são os limites que o Supremo Tribunal tem para estabelecer uma certa regra para os poderes da CPMI. O presidente Lula sancionou o projeto de lei com as regras do Desenrola. O programa de renegociação de dívidas foi lançado pelo governo federal em julho e aprovado ontem pelo Senado. Com a sanção, o governo abre caminho para a nova fase, que vai renegociar dívidas de até R$5 mil em boletos, contas básicas como água, luz e gás e compras no varejo. Pode participar quem ganha até 2 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 2.640. As inscrições começam na próxima segunda-feira na página do programa. Para se inscrever, o consumidor precisa ter uma conta gov.br, série prata ou ouro, que pode ser criada de graça no site do governo. Essa foi a primeira atividade oficial do presidente Lula depois da cirurgia no quadril que foi realizada na última sexta-feira. Lula deve despachar do Palácio da Alvorada por cerca de 3 semanas. Pela manhã, hoje ele fez caminhadas e exercícios e à tarde fisioterapia, que são atividades do protocolo de recuperação. Lula, de 77 anos, agora tem uma prótese no lado direito do quadril. Ele sentia dores havia mais de um ano por causa de uma artrose. Uma pesquisa feita pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, mostra que mais de 40% da população aprovam o governo Lula. Segundo o levantamento, 40,6% dos entrevistados aprovam o terceiro mandato de Lula e avaliam o atual governo como ótimo ou bom. 30% acham o governo regular. Os que desaprovam somam 27%. 2% não responderam ou não sabiam responder. Já o desempenho pessoal do presidente Lula foi aprovado por 55% e desaprovado por 40%. 6% não responderam ou não souberam responder.
Na comparação com o governo Bolsonaro, 46,4% acham que o governo do presidente Lula está sendo melhor, 21,7% igual e 29% acham o atual governo pior. 2,8% não souberam avaliar. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a economia do Brasil deve melhorar ainda mais depois da aprovação da reforma tributária. Alckmin esteve num evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O vice-presidente defendeu a reforma tributária, que está para ser aprovada no Senado ainda neste semestre, e ressaltou que a aprovação é fundamental para impulsionar a indústria nacional. A indústria, ela está super tributada. Então, a reforma tributária vai impulsionar a atividade industrial, vai desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação. Geraldo Alckmin disse ainda em tom otimista que acredita que o Brasil deve receber um grande aporte de recursos nos próximos anos e reforçou a necessidade de se fomentar uma neoindustrialização inovadora e verde com sustentabilidade. A pergunta sempre foi: onde é que eu fabrico bem e barato? Onde é que eu fabrico bem e barato? Hoje é onde é que eu fabrico bem, barato e compenso as emissões de carbono. Participaram do evento o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Além de ressaltar a posição do Brasil como potencial produtor de energia renovável, o ministro falou sobre a importância do governo auxiliar o empresário a conseguir crédito para se desenvolver. Nós temos, enquanto poder público, de criar essas alternativas para que essa pessoa possa ter seu fôlego para o capital de giro e também para os seus investimentos. NFL aqui na Rede TV, que é o torneio que a Rede TV transmite, olha... Quarta semana concluída e teve jogão, hein? New York Giants enfrentou o Seattle Seahawks e deu uma confusão no jogo, gente. Dá uma olhada. Logo no primeiro lance, um susto de um lado. Decepção do outro. Essas e outras notícias você pode ver no Rede TV Go, é muito fácil acessar www.redetvgo.com.br ou baixa o aplicativo, é tudo de graça, você vê programas gravados, programas ao vivo e a NFL para você, não vai perder essa, hein? A gente fica por aqui, boa noite Amanda, boa noite Mauro. Valeu, Fefon. Até amanhã. Até amanhã. Eu sonho com um dia que o Brasil vai ganhar um Nobel em alguma área da ciência. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Tomara que vejamos esse sonho realizado. A gente volta a seguir com outras informações da greve de trens, metrô e Sabesp na capital paulista. Os metroviários ainda não chegaram ao acordo para o fim da paralisação. Rede TV News volta em seguida, não sai daí. Voltamos com atualizações sobre a greve dos trens, metrô e Sabesp, que causou transtornos durante todo o dia em São Paulo. A Estela Freitas tem as últimas informações da Assembleia dos Metroviários, que ainda decidem se vão seguir com a greve, né, Estela? Boa noite novamente para você. Trens e Sabesp, os trabalhadores dessas duas empresas já decidiram que vão voltar ao trabalho amanhã, vão voltar ao normal. E o metrô? Oi, Amanda, uma boa noite a você novamente, boa noite a todos. Pois é, enquanto isso, a Assembleia ainda acontecendo, né, no Sindicato dos Metroviários, a votação nesse momento já está em fase final, mas o sindicato afirmou que o resultado sai até às 9 horas da noite, nessa definição se a greve vai continuar ou não. Já como você disse, a CPTM e a Sabesp informaram por meio de nota que vão manter a paralisação durante essas 24 horas, né, encerrando então à meia-noite. Ainda de acordo com a Sabesp,
Sabesp, os serviços essenciais não foram interrompidos. Os sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos continuam operando regularmente, sem a necessidade de nenhum plano de contingência. E também reafirmando aí uma informação que vocês trouxeram ao longo do jornal, é que o Tribunal Regional do Trabalho, ele decidiu ampliar o valor da multa para cada sindicato que representa os trabalhadores da CPTM de 500 mil para 2 milhões de reais pelo não cumprimento da decisão judicial que estabeleceu que a empresa operasse com 100% da capacidade no horário de pico e 80% nos demais horários. Falando em números também, a estimativa é que mais de 4 milhões de usuários dos trens e dos metrôs tenham sido afetados, porque é essa quantidade de pessoas que circula diariamente pelos transportes. Amanda, Mauro. Obrigado, Estela. E o Rede TV News volta em 30 segundos. O ministro Luiz Roberto Barroso comandou a primeira sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal após tomar posse como presidente da Corte. O primeiro assunto colocado em pauta foi a garantia dos direitos fundamentais no sistema penitenciário. Os ministros julgam uma ação apresentada pelo PSOL em 2015. O partido argumenta que a União, os estados e o Distrito Federal são omissos em resolver problemas relacionados à superlotação e às condições degradantes no sistema prisional. O julgamento foi retomado pelo Supremo em regime de urgência, numa sessão extraordinária. A inclusão do tema na pauta é mais uma demonstração da linha de atuação que o ministro Luiz Roberto Barroso quer adotar na presidência da Corte, priorizando questões de direitos humanos. O ministro Barroso votou para que o governo federal, estados e municípios elaborem um plano de intervenção no sistema prisional. Esse plano deverá ser homologado pelo STF e fiscalizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O prazo de execução é de 3 anos. Barroso também disse esperar que outras ações sejam colocadas em prática com o objetivo de ressocializar os detentos. Por exemplo, o sistema de ensino à distância. É preciso não ter a ilusão de que a solução para o sistema carcerário é aumentar infinitamente o número de vagas. Em muitas situações será preciso, sim, aumentá-las, mas é preciso conjugar com outras políticas públicas e outra visão de qual seja o problema. O sistema penal prende muitas vezes quando não há necessidade e mantém pessoas presas para além do tempo de condenação. O voto de Barroso foi acompanhado pela maioria dos ministros. O julgamento deve terminar amanhã, após o voto do ministro Gilmar Mendes. Metade das prefeituras brasileiras está no vermelho. Os números foram apresentados hoje no encontro de prefeitos. Eles estiveram em Brasília para pedir ajuda para acertar as contas dos municípios. Um estudo apresentado pela Confederação Nacional dos Municípios revela que o número de prefeituras que tiveram resultado negativo no primeiro semestre subiu de 7% no ano passado para 51% neste ano. 49% precisaram demitir servidores, 10% atrasaram salários e 48% os pagamentos aos fornecedores. O encontro reúne mais de 2.500 prefeitos. Que a crise não é conjuntural, a crise não é um problema que houve só do FPM, que também é um problema sério. A crise é estrutural. No mês passado, o governo propôs a liberação de 2 bilhões e 300 milhões de reais para compensar queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios nos últimos 3 meses. Além disso, outros 10 bilhões de reais estão previstos para compensar estados e municípios pela queda de receita do ICMS. A proposta faz parte de um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto aguarda votação no Senado. O mercado brasileiro de produção de leite busca soluções para escapar da crise que atinge o setor. Produtores rurais estão abandonando a atividade por falta de condições mínimas de subsistência. O governo federal promete rever os benefícios fiscais que facilitam as importações. Este laticínio em Betim, na Grande BH, processa 30 mil litros de leite por dia. A maior parte de produtores rurais da região que vivem da agricultura familiar.
Mas, por causa da crise que atinge o setor, os últimos meses foram de prejuízo. Estamos passando hoje para a maior crise de todos os tempos. Cada mês que passa, vem abaixando mais o preço. Na última cotação de mercado, o preço médio do litro do leite estava em R$ 1,94, valor abaixo do custo de produção nas fazendas, que chega a R$ 2,30. A situação está tão difícil que ele não vai conseguir pagar as contas mais esse mês. As contas que eu falo, as contas da fazenda é a ração, é o óleo diesel, é o funcionário para quem tem. É o 5º mês seguido que nós vamos receber o leite com baixa. A queda nos preços começou no ano passado, depois que o antigo governo facilitou as importações do Mercosul. Desde agosto de 2022, o volume de derivados de leite do exterior comercializados no Brasil saltou de 5 para 14 toneladas por mês. Para socorrer o setor, o governo federal prepara um pacote de medidas. O principal objetivo é retomar a competitividade da cadeia produtiva nacional. Com isso, os benefícios fiscais concedidos a empresas brasileiras que compram leite do exterior devem ser revistos. Os créditos presumidos de IPI não serão dados àquelas empresas que não comprarem leite nacional. O Ministério da Agricultura e Pecuária apresentou uma proposta de subvenção econômica aos produtores de leite e denúncias de práticas ilegais nas importações serão investigadas. A primeira prática é de triangulação, leite que não é do Mercosul, que não é produzido no Mercosul, possa estar chegando no Brasil via Mercosul. E também pedimos a investigação de uma prática igualmente ilegal, que é da reidratação do leite. No primeiro semestre deste ano, a Argentina respondeu por 53% das importações brasileiras de leite e derivados. O Uruguai, 41%. Beneficiados pelo acordo comercial em vigor, os produtos entram no Brasil com tarifa zero. Com isso, os preços caem para o consumidor e também para os produtores nacionais. A concorrência ela é totalmente desleal conosco. Eles conseguem produzir num preço mais baixo que o nosso, sabe? Eles têm a ajuda do governo e nós não temos isso aqui. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Nos encontramos amanhã. Uma ótima noite e até amanhã.